Então vamos lá, vamos fazer aqui um rascunho bem rápido e aí eu vou mostrar para vocês a facilidade de entender a questão da divisão de carga no circuito trifásico. Bem, falando do tráfego, começando pelo transformador, geralmente o sistema trifásico você tem o primário do transformador ligado em delta e o secundário ligado em Y, para garantir que você tenha acesso ao zero do tráfego. E aí esse zero vai proporcionar a tensão de fase, que é justamente a diferença de potencial entre a linha e o ponto zero, que é o ponto comum, o ponto de fechamento no transformador. Então aqui eu peguei aqui, vou pegar a alimentação da fase 1, fase 3 e fase 2. Então vamos dizer que eu tenha uma instalação elétrica e eu preciso fazer essa distribuição observando alguns critérios, certo? Eu preciso observar: a minha carga é trifásica ou minha carga é monofásica? A minha carga vai ser equilibrada ou vai ser desequilibrada? São os pontos que eu tenho que observar. Por exemplo, vamos começar pelas cargas monofásicas. Eu tenho uma instalação que a minha medição e o meu fornecimento é trifásico e eu tenho cargas variáveis. Eu tenho carga trifásica e tenho cargas monofásicas. Vamos começar a análise pela carga monofásica. Vamos dizer que eu tenha, só para exemplo, vamos dizer que eu tenha 3 cargas mono, certo? 3 cargas monos. Então, carga 1, carga 2 e carga 3. Essas 3 cargas monofásicas, cada uma delas são de 1 watt de potência. 1 watt de potência, 1 watt de potência. Então, teoricamente aqui, essas 3 cargas elas são de potenciais iguais. E para mim garantir e tentar equilibrar essas fases aqui, é claro, eu vou distribuir, certo? Essa carga aqui por igual. Por cada fase eu vou colocar uma carga, certo? Os valores são iguais aqui, mas para manter um equilíbrio, eu vou colocar aí cada uma numa fase diferente, para poder justamente ficar equilibrado o meu circuito. Beleza, até aí tudo bem. Então a carga 1, carga 2 e carga 3. Neste caso, certo, eu tenho um circuito inteiramente equilibrado. Mas aí eu vou utilizar a tensão de linha, 220 volts. Então, para mim ter a diferença de potencial de 220 volts, eu vou precisar utilizar o quê? O ponto zero neutro, o ponto zero do transformador, que vai ser o ponto comum para gerar a diferença de potencial. Então, na teoria, se essas cargas são iguais, eu poderia fazer isso. Poderia fazer exatamente isso. Conectar essas cargas, fechá-las na extremidade e desconsiderar o neutro, desconsiderar o zero. Essa área aqui ficaria flutuando, ou seja, eu fiz um fechamento aqui para as cargas em Y, certo? Alimentei a linha 1, linha 2 e linha 3 e fechei 4, 5, 6. Então eu fiz um fechamento aqui em Y, considerando que essas cargas elas trabalham inteiramente equilibradas. Eu estou considerando apenas o que? A potência dessas fases, certo? Estou considerando a potência. Mas se essas cargas elas são cargas individuais, independentes, uma não depende da outra, o que eu quero dizer com isso? O funcionamento de uma não depende da outra, certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, que eu posso ligar essa, posso ligar essa em momentos diferentes. Então, nessa situação aí, eu posso ter um desequilíbrio de fase. Por quê? Se essas cargas vão ser energizadas de formas separadas, então há a possibilidade de ter um desequilíbrio de fase. Então, nesse caso aí, obrigatoriamente eu vou ter que garantir o uso do neutro. Para quê? Para que se houver um desequilíbrio aqui, e claro, não pode ser um desequilíbrio muito significativo, certo? Não pode ser. Nesse caso aqui, eu teria um desequilíbrio significativo. Por quê? Eu tenho 2 fases energizadas com uma potência de 1 watt e, de repente, a outra fase está com 0 de potência ligada. Então, eu vou ter um desequilíbrio muito grande. Nesse caso aí, já eu teria um impacto gigantesco. Por quê?
eu estaria gerando um super desequilíbrio, certo? E aí a corrente aqui no zero aqui já não seria mais o zero, ou seja, a soma vetorial desse potencial já não seria zero, certo? Então eu tenho que ter essa preocupação. Mas nesse caso aí, como eu vou ligar um circuito que há a possibilidade de ter um desequilíbrio, que é um circuito monofásico, então eu tenho que garantir o quê? Eu tenho que garantir que o nêutron esteja ligado nesse ponto aqui, certo? Então, qualquer desequilíbrio aqui, eu vou garantir uma sincronia entre o nêutron e as fases. Agora, do ponto de vista prático, certo? Eu não posso ter, mesmo estando com o nêutron perfeito, bem aterrado, zero, perfeito, o sistema todo equilibrado, e tendo um desequilíbrio, eu não posso ter esse desequilíbrio muito discrepante, certo? Porque senão eu vou passar a ter uma diferença de potencial no nêutron em relação à Terra, pode acontecer, e eu vou ter uma queda de tensão nas fases, certo? Então vou ter um sistema totalmente descontrolado, certo? Não é desequilibrado, é totalmente descontrolado. Mas se eu, por exemplo, eu tiver uma variação mínima, por exemplo aqui, vamos dizer que essa carga aqui, ela varie entre 1 e 1,5 ou 1,3, isso aqui eu estou chutando, só para a gente ter uma ideia. Aí eu tenho um desequilíbrio, mas talvez esse desequilíbrio não seja tão significativo e eu possa ter aí o nêutron fazendo uma sincronia, equilibrando esse circuito aí. Se esse desequilíbrio for muito significativo, então você passa a ter problema no condutor neutro, você passa a ter tensão no condutor neutro em relação à Terra e você passa a ter um desequilíbrio, uma queda de tensão de linha nas fases. E passa a existir tensão, diferença potencial entre o ponto zero do tráfego e o ponto de conexão neutro.